Então, pessoal, boa tarde a todos aí mais uma vez, né? A gente está agora começando a nossa 8ª aula do curso de Avaliação Econômica de Projetos. Então, na aula de hoje é mais uma aula do módulo 2, Métodos para Tomada de Decisão, tá? E é a nossa aula número 8, onde eu vou falar para vocês hoje sobre construindo um projeto final. Por que que eu estou dando uma pequena parada em relação à sequência que a gente vinha fazendo para tratar do tema construindo um projeto final? Porque nessa disciplina é muito importante, além do conhecimento, vamos dizer assim, do core da matéria mesmo, dos indicadores econômicos, de fluxo de caixa, de juros simples, compostos, depreciação, tudo que a gente já foi vendo aqui, é muito importante o entendimento da construção de um projeto para avaliação econômica de um projeto, tá? Então tem muito conteúdo hoje nessa aula que eu estou misturando, na verdade, um pouco de um conteúdo até que envolve a parte de gestão e metodologia em gestão de projeto e também conteúdo da disciplina de avaliação econômica de projetos. Eu espero que vocês aproveitem aí, né, o processo, porque eu estou colocando aqui, construindo um projeto final. É construindo um projeto final da disciplina, mas muita coisa pode ser aproveitado para a construção do projeto final de qualquer coisa. Até porque cada tipo de projeto, isso já é assim um recado que eu vou dar para vocês na aula de hoje, qualquer tipo de projeto, ele tem sempre especificidades, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Então, a aula de hoje ela vai ser, como sempre, né? A gente vai usar o board, tá? A gente vai usar o board onde eu vou falar um pouco sobre os trabalhos finais de curso, só que isso vai ficar mais para a parte final da nossa aula, porque a gente vai entrar, agora a gente vai direto ao assunto, que é construindo um projeto final de curso. Então, eu vou fazer uma troca aqui agora na tela, tá? Eu vou mudar aqui a tela para um mapa mental. Hoje a aula vai ser, eu vou usar aqui este mapa mental, deixa eu passar aqui agora para o mapa mental, a estrutura de um projeto, tá certo? Então a gente está vendo aqui, vocês estão vendo, não estão vendo ainda, aqui estão vendo, vocês estão vendo na tela, só que eu estou gravando aqui numa tela, no computador aqui auxiliar, então agora sim, agora vocês estão acompanhando comigo aí. Então, pessoal, a estrutura de um projeto de avaliação econômica de projetos. Acho que já usei essa ferramenta com vocês. Para quem gosta de tecnologia, essa ferramenta é o MindMaster, tá? Então, esse material aqui, esse conteúdo, eu posso inclusive gerar o PDF e liberar ele para vocês depois, tá? Não lembro mais se falei isso, mas se não falei agora, estarei falando. Eu acho essa ferramenta aqui, que a gente está usando, vamos dizer assim, para mapas mentais, mas melhor do que o Miro, tá? O Miro tem muitas funções, é muito versátil, só que para mapa mental eu acho essa aqui melhor. Então por isso que eu sempre uso, eu já uso essa ferramenta já há bastante tempo. Então, aonde é que eu quero chegar, tá? Todo projeto tem uma estrutura. E as estruturas dos projetos, elas são diferentes, tá? Então, nós aqui, no primeiro módulo, eu pedi a vocês, a nota do primeiro módulo foi basicamente dada em função de um plano, de um planejamento de um projeto de avaliação econômica de projetos, tá? Então, e eu percebi que algumas coisas que vocês fizeram, a gente pode evoluir muito. Mas não foi somente com a informação relacionada ao projeto de vocês especificamente. Eu tenho muitas orientações de TCCs e existe uma dificuldade muito grande, tá? Eu diria assim que 90% dos meus orientados sempre apresentam a mesma dificuldade que diz respeito à elaboração da estrutura de um plano, tá? Então, como a gente está aqui no projeto de um curso, e é um curso que, na verdade, é uma disciplina eletiva,
ela trata da parte de projeto, evidentemente que é a avaliação econômica, mas ela trata de projeto. Então, eu vou insistir com vocês até o final que a gente tenha uma avaliação econômica de um bom projeto. E um bom projeto começa com uma boa proposta, um bom planejamento. Seja qualquer tipo de projeto, tá? Então, o que vocês vão fazer comigo aqui, tá? É o projeto que eu quero, vamos dizer assim, de vocês, se assemelha mais a um trabalho de conclusão de curso, tá? Por que eu resolvi fazer isso? Eu resolvi fazer isso porque muitos de vocês vão fazer o trabalho de conclusão de curso aí, ou no próximo semestre, ou estão fazendo já agora. O que é que eu fiz? Para somar os dois trabalhos, para que eu consiga contribuir com vocês, não somente com o conteúdo de avaliação econômica de projetos, mas que eu possa também ajudar um pouco no destravar o trabalho de conclusão de curso de vocês, eu resolvi juntar tudo numa aula, praticamente numa aula só, que é essa aula que eu estou gravando para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Eu escolhi aqui, o que vocês estão vendo aí, eu escolhi 6 tipos de trabalho. Não só tem 6, tá? Tem muitos outros. Mas eu peguei aqui 6 tipos de trabalho que eu tenho algum conhecimento e que, inclusive, eu estou explorando esse conhecimento nas disciplinas que eu tô dando, tá? Então, o que é que acontece? Eu tenho experiência, né, em trabalhos acadêmicos, certo? Esses anos todos como pesquisador, enfim. O trabalho acadêmico, ele tem uma cara. A cara de um trabalho acadêmico é essa aqui, tá? Em geral, eu não coloquei aqui, mas eu posso colocar agora também, né? É até interessante eu colocar essa observação para vocês aqui, tá? Então, essa aula de hoje, ela vai ficar com a cara assim também de uma aula de metodologia, tá? Eu dou a disciplina de metodologia, dou aula na disciplina de metodologia para gestão de metodologia para projetos lá no mestrado de inovação no Profinit. Então, vou pegar um pouco dessa carga de conhecimento aqui e vou colocar para vocês aqui. Então, veja só, um trabalho acadêmico, ele começa sempre com um bom título, tá? Na verdade, com um ótimo título, com um ótimo resumo, certo? Então, qualquer trabalho acadêmico, que seja para um congresso, seja para uma revista, hoje em dia, com a grande variação que tem, tanto de congresso, quanto de revistas, de vários padrões de qualidade, enfim, são muitas revistas e muitos artigos produzidos e publicados todos os dias. Nós, em geral, a gente foca muito na parte mais técnica. A parte mais técnica é o quê? Programação, a metodologia, a parte, vamos dizer assim, do hard skill. A parte que interessa. E a gente normalmente deixa, às vezes a gente faz o título do trabalho de qualquer jeito, faz no final, bota de qualquer jeito para terminar. Não pode ser assim. Tá? Não pode ser assim. Até porque uma das partes, ninguém escreve um trabalho, seja de conclusão de curso, seja trabalho acadêmico, seja o que for, ninguém escreve nada para não ser lido. Tá? Ninguém dá uma aula para não ser assistido, ninguém grava uma aula para não ser assistido. Então, e as pessoas só vão ler um artigo, só vão entrar no artigo se o título for muito bom. Se o título tiver um chamativo, assim, uma atração que, não, gostei, estou procurando, estou fazendo uma busca lá, tá? Sei lá, avaliação econômica de projetos de engenharia civil. Aí vai me aparecer um monte de título, seja no Google Acadêmico, seja numa plataforma acadêmica de referências bibliográficas, a gente vai achar lá um monte de título. A gente vai selecionar por quê? Em geral, pelo título. O título é muito bom. Eu entendi o título. Aí você vai passar para o resumo. Depois do resumo, aí você lê o resumo. Se você entendeu o resumo, se você gostou do resumo, que também tem que ficar muito bom, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ficar muito bom, porque eu li o título, eu li o resumo, eu gostei, então agora eu vou lá para os resultados. Ninguém lê um artigo, tá? Ninguém lê um artigo ou nada, quase assim, sequencialmente. E qualquer livro que a gente pega, eu pelo menos faço assim quando o livro, por exemplo, não é um romance. Eu olho o título,
a gente olha um pouquinho o índice, o sumário, né, que é o que está aqui. A gente folheia as páginas, dá uma olhada, às vezes, no final. E aí a gente vai fechando, e aí a gente, no final, se tudo estiver muito organizado, muito bom, a gente leu tudo, tá? Mas o ciclo é assim: leio o título, gostei, baixo o arquivo, leio o resumo, gostei, vou pro resultado, tá? Aqui não é esperado porque aqui é um projeto, mas vou pro resultado. Olha o resultado, achei interessante, achei interessante. Aí eu vou pro resumo, esse é o fluxo de leitura. E aí eu vou para a metodologia, vou saber o que a pessoa fez, mas se for um título que não atrai, ninguém vai ler e ninguém vai citar o seu artigo. Mas isso aqui é só uma informação que eu estou passando, né? E, inclusive, esse fluxo aqui, essa sequência, foi a sequência, né, que o próprio Matheus e a Gleide seguiram, basicamente, no projeto 1AB nosso aqui. Só que qual é o detalhe? Este formato é um formato acadêmico, tá? Não é um formato adequado para trabalho de conclusão de curso ou para um projeto, um plano de negócio ou outra coisa qualquer, tá? O trabalho de vocês ficou excelente, muito bom mesmo, certo? Com um único ajuste que precisaria era fazer essa adequação, mas aí eu resolvi, né, em função até disso também, esclarecer um pouco melhor esses pontos para vocês todos, tá? Um trabalho de conclusão de curso, por sua vez, ele tem uma sequência. Veja que o que eu estou colocando aqui são roteiros, basicamente. Pode ter uma variação? Claro, pode ter, né? Depende do autor, depende da universidade, que às vezes coloca um formato específico, mas em geral é isso aqui, ó, um TCC. Introdução, fundamentação teórica, a metodologia, o como, resultados e conclusão. Tá? E no final, sugestões para trabalhos futuros e referências. Certo? É assim, tá? É assim que eu gostaria, né? É assim que eu quero que vocês façam o projeto de avaliação econômica de projetos. Com essa cara aí. Com esse, vamos dizer assim, com esse outline, né? A gente chama de índice, de outline, de sumário. É isso que está aí. E eu vou explicar a vocês um pouco sobre cada parte dentro do contexto de um projeto de avaliação econômica de projetos. Tá? De modo que vocês vão ficar aqui nessa aula de agora, vocês vão aprender tipo o roteiro, o script de um trabalho de conclusão de curso qualquer e também um trabalho de conclusão de curso específico na área de avaliação econômica de projetos. Certo? 90%, 80%, 90% dos TCCs que eu estou orientando hoje são nessa área. Tá? Então, eu tenho percebido a dificuldade dos meus alunos nisso. E como essa matéria é uma matéria muito importante para o profissionalizante e muita gente está indo para essa área para fazer o TCC, eu resolvi juntar tudo. Tá? Resolvi juntar tudo para facilitar um pouco aí para todo mundo e também para mim, que eu sou o orientador, né? Então, vamos lá. Antes de a gente mergulhar aqui, eu vou entrar nesses detalhes. Eu quero só mostrar para vocês ainda que existem outros tipos de trabalhos. Eu coloquei aqui, ó, plano de negócio, projeto de um empreendimento e um projeto para um edital de captação de recursos. E eu coloquei ainda de quebra aqui um projeto de P&D, tá certo? Então, as 3 disciplinas que eu dou: administração, inovação e empreendedorismo e avaliação econômica de projetos. Elas estão interligadas, certo? Elas estão interligadas. E aonde é o ponto de conexão entre a disciplina inovação e empreendedorismo e avaliação econômica de projetos?
Aqui, ó. Plano de negócio. Veja, um plano de negócio tem um roteiro. Tá? Tem um script. Tá? 90% dos livros que vão ensinar vocês a fazer um plano de negócio vai ser assim. Começa com o sumário executivo, depois entra um produto e serviços, depois o mercado-alvo, o tamanho do mercado-alvo. Assim, tudo que eu dou lá em administração, em avaliação econômica. Eita! Tudo que eu dou em inovação e empreendedorismo. Tá? Inclusive é o assunto que eu tô agora nesse ponto. Se vocês forem assistir lá no curso de inovação e empreendedorismo, a última aula é isso aqui. Eu parei, se não me engano, no 6º, 7º ponto, a aula de quinta-feira. Eu vou continuar aqui. Mas eu vou continuar exatamente, percebam o seguinte, ó. Sumário executivo, produto e serviços, olha o que acontece quando chega aqui, ó. Olha isso aqui. Finanças. Projeção de vendas. Orçamento de despesas. Fluxo de caixa. Tá? Investimento solicitado e retorno dele. Esses itens têm toda a relação do mundo com avaliação econômica de projetos. Tá? Então, tudo que vocês estão fazendo, por exemplo, um projeto de um negócio, de uma empresa, de uma startup, o que quer que seja, vai ter uma parte que é praticamente a mesma coisa do trabalho que vocês estão, usando a teoria que vocês estão aprendendo comigo aqui nessa matéria avaliação econômica de projetos. Só que, veja que eu estou trazendo para vocês a informação, né? Da conexão da matéria com um projeto de empreendedorismo, mas a gente está trabalhando, como todos estão fazendo engenharia, a gente está trabalhando na avaliação econômica de um projeto de engenharia. Mas aquele roteirinho todo, o fluxo todo que a gente vai ver agora, nesse trabalho, no formato do trabalho de conclusão de curso que eu vou passar para vocês, é totalmente aplicável num projeto de um empreendimento, num plano de negócio que tem esse formato, tá? Um projeto de um empreendimento tem esse formato, tá? Apresentação da empresa, a descrição do produto ou serviço, segmentação de clientes e outros itens aqui. E aqui também no final tem uma parte muito ligada a fontes de receita, precificação. Tudo sempre entra dinheiro, recurso, despesa, custo. E toda vez que entrar toda vez que entrar dinheiro, vamos dizer assim, faz sentido uma avaliação econômica de projeto. Tá? Então, eu coloquei isso aqui só para vocês perceberem, né, com mais clareza que o outline, a sequência do tipo de documento que a gente vai gerar tem a ver com a característica do trabalho que a gente precisa fazer. Tá? Então, é muito comum a gente ter trabalhos, eu participei de banca já, com trabalhos de conclusão de curso, que tem uma cara muito acadêmica, quase uma cara assim de uma dissertação de mestrado. Tá? No entanto, ou de um artigo científico. No entanto, um trabalho de conclusão de curso, ele tem uma relação muito maior com a aplicação do conhecimento à profissão de engenheiro. Então, é importante que vocês tenham esse cuidado quando forem fazer um trabalho de conclusão de curso, tá? E assim, um projeto de P&D, né, que eu tenho uma boa experiência nisso, também tem um formato um pouco diferente, mas eu vou deixar esse formato para colocar depois, em um outro momento. No curso de administração, a aula hoje foi os caminhos para a gestão de um projeto. Então, eu vou montar um pequeno curso de gestão de projeto. Elaborando um projeto, captando recurso para o projeto, são 3 módulos, e executando o projeto. Executando e entregando o resultado. É um curso, vamos dizer assim, de administração aplicado à gestão de projeto. Tá certo? Então, eu acho que assim, pessoal, ficou claro para vocês aí a ideia da aula de hoje, assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Claro para todo mundo? Tranquilo? Ficou, professor. Pronto, então...
vamos lá. Agora a gente vai entrar... Pessoal, vem cá. Oi. Pessoal, mesmo quando a pessoa está falando de um plano, a gente tem que montar um plano. Já na estrutura que a gente vai colocar a estrutura do trabalho final do TCC? É importante. É importante você deixar o mais próximo possível. Evidentemente que veja que num plano vai ter um cronograma, como vocês fizeram muito bem feito. Certo? No trabalho final, não vai ter o cronograma. Mas no plano vai ter a metodologia. Certo? No plano vai ter objetivo, basicamente, só que é muito resumido. Um plano de TCC, ele é muito resumido, em geral. Tá? É um plano, por exemplo, vocês fizeram uma coisa muito mais completa do que precisa num plano de um curso. Vocês escreveram bastante coisa. Pode fazer completo como vocês fizeram? Pode. Até deve. Mas o normal é até ser um pouco mais sucinto, como um plano. No entanto, a depender do período que vocês estejam defendendo o plano, seja de um TCC, seja de um mestrado, acontece muitas vezes atrasou um pouco a defesa do plano, então, à medida que isso acontece, a defesa do plano fica cada vez mais com a cara de defesa do trabalho. Porque a pessoa já mostra, inclusive, alguns resultados que obteve. Entendeu? Entendi. Mas tem algumas peculiaridades, né? A sua pergunta faz muito sentido, tá? E a gente vai tirar essas dúvidas daqui a pouco, tá? Daqui a pouco, quando eu entrar aqui nesse item específico, tá? Então, eu vou para ele agora, tá? Vou pegar aqui, vamos pegar um formato de um trabalho de conclusão de curso. Tá? Introdução. O tema do trabalho, né? O título do trabalho. Só que isso não vem exatamente aqui, né? Isso é uma coisa... O tema, o título do trabalho. Isso é uma coisa. Título do trabalho. Tá? Eu vou mexer aqui, vou tirar isso daqui e vou colocar aqui. Primeira coisa, né? Título, aqui tá faltando ainda aqui resumo, que também tem resumo, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui também. É importante também ter um resumo. E também tem um sumário, não tá um sumário. Aquele formato ali tá ok. Tá? Que é o que vocês de fato já fizeram. Resumo, sumário. Tá? Inclusive isso no nosso projeto aqui de curso nem é necessário. Essa parte e essa aqui não são necessárias. Mas aí o que é que entra? Entra a motivação, a introdução normalmente tem essa sequência. Motivação justificativa. Isso aqui, basicamente, é o quê? Por que estou fazendo este trabalho? Vou botar aqui. O que o justifica? Que é o porquê, né? O que o justifica? O que o justifica? Qual a sua importância? Qual a sua importância? Aplicação, aplicabilidade, relevância. Tá? Observem que o começo do nosso curso aqui de avaliação econômica de projetos, o que eu quis mostrar para vocês, aplicabilidade. O que eu quis mostrar para vocês logo nas primeiras aulas era para que serve. Tá? Então, da mesma forma que eu monto uma aula de um curso onde no começo eu quero dizer a vocês para que serve, por que aquele curso é importante, quando a gente está apresentando um trabalho, a gente também tem a mesma preocupação. Logo no começo dizer assim, olha, meu trabalho é isso aqui, é importante por isso. Tá? E aí entram, né, os objetivos, que a gente diz que é o que, tá? O que é que eu estou fazendo, na verdade, o que, deixa eu ver aqui. O que tem a ver também, ele entra muito aqui também no título do trabalho. A pessoa tem que ler o título do trabalho e entender o que ele está fazendo.
Tá? Aí tem objetivo geral, objetivos específicos, tá? E a delimitação do tema. Tá? A delimitação do tema é o quê? Nunca, quando a gente está fazendo um trabalho, tá? A gente está naquele trabalho resolvendo todos os problemas de uma forma geral. Então, a gente tem sempre que dizer quais são as limitações que estamos considerando no trabalho. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente precisa informar ao leitor, né, onde se aplica e onde não se aplica. Ou mesmo onde se aplica com ressalvas. Tá? É o que a gente chama muitas vezes, né, de idealizações. Né? A gente faz uma série, quando vai resolver um problema de física ou de química, né? A gente faz aproximações, né? Com ressalvas. Idealizações, aproximações consideradas. Tá? No caso de um projeto de avaliação econômica de projeto, isso precisa ficar muito bem claro e mais adiante eu vou colocar isso para vocês. Tá, então aqui vamos lá, vamos fechando isso aqui. Então essa parte é o que vem na introdução. Uma coisa muito importante em relação a esses dois itens aqui, tá? Que eu percebi assim, eu percebo isso sempre em muitos TCCs que eu já fui de banca, até dissertação de mestrado, o que é? A gente precisa ter muito cuidado com as referências que a gente está pegando, tá? E a gente acaba, tipo, copiando e colando. Eu já peguei trabalhos que são muito assim, muitos mesmo, sabe? Tipo assim, primeiro parágrafo, aí coloca lá, copia e cola e bota uma referência de um autor. Aí o segundo parágrafo copiou e colou uma referência de outro autor. O terceiro também, o quarto também, e assim sai. Às vezes a gente constrói um capítulo inteiro, copiando e colando, tá sempre colocando a referência. Tem problema pegar a referência? Não tem problema, tem que colocar as referências e é importante ter as referências. O que fica complicado é um trabalho onde não tem nada praticamente, ou uma parte do trabalho onde não tem nada praticamente escrito pelo autor do trabalho. Então, eu já peguei muitos TCCs que são assim. Principalmente a introdução e essa parte de fundamentação teórica são coxas de retalhos de outros trabalhos, de outras referências. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Tudo tem que ser feito de acordo com o trabalho que de fato você está fazendo. Então, quando você vai colocar uma referência que você está pegando de um lugar, tem que ter, antes disso, um texto até explicativo feito por você. Por que você está pegando essa referência? Né? Aí você explicou, aí pega, copia e cola e bota a referência. E aí você, antes de colocar outro parágrafo, vamos dizer assim, que você também copiou e colou de outra referência, você coloca uma contextualização fazendo o link entre dois parágrafos que são de referência. Tá? Então, assim você vai deixando o texto um pouco mais fluido. Tudo faz muito mais sentido do que você não precisa, ninguém precisa de ter dos 100 páginas, porque muitas vezes fica preocupado com ter volume, quando na verdade o que importa é o conteúdo, é o resultado, é essa parte aqui, que é a parte de metodologia. Então, eu já falei um pouco da introdução com vocês, e agora a fundamentação teórica, tá? Então, a fundamentação teórica, tá? Eu estou colocando agora a gente está entrando num trabalho de conclusão de curso relacionado à avaliação econômica de projetos. Mas vocês vão entender aonde entra, se vocês forem fazer um trabalho de conclusão de curso em outra área, vocês vão entender o que é que precisa ter, de fato, numa fundamentação teórica. Tá? Porque é um outro problema que é recorrente. Por exemplo, fundamentação teórica relacionado, uma parte que você deve fazer. Fundamentação teórica relacionada
ao tema específico do projeto. Vamos imaginar que algum de vocês vai fazer um projeto de avaliação econômica em óleo e gás, tá? Ou numa área específica, em perfuração em poços, reservatório. Ou vai ser um projeto em engenharia química, tá? Ou qualquer projeto de avaliação econômica tem uma área, tipo assim, vamos dizer assim, que não está relacionada diretamente à economia, uma área maior a qual o projeto está ligado. Por exemplo, um projeto de uma empresa é um projeto, vamos dizer assim, de empreendedorismo em alguma área. Você precisa trazer para a fundamentação teórica algumas coisas da teoria ligada à área afim do projeto. Além disso, tá? Além disso, tem que ter também uma parte do trabalho de fundamentação teórica aonde você vai tratar da fundação teórica relacionada à avaliação econômica de projetos, especificamente. Tá? E aí o que é que entra? Tá? O que é que entra aqui? Vejam que a partir de agora eu vou inclusive orientar vocês a construir um projeto de avaliação econômica inteiro. Vocês não vão precisar fazer isso na disciplina. Tá? Até porque não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo, é muita coisa para se fazer. Mas vocês vão saber, vocês vão fazer um plano, vão saber como é que se constrói um plano de um projeto de avaliação econômica inteiro. Tá? Que vai acabar também servindo, pode servir para o TCC de vocês. Então vamos lá. Aí aqui entra o quê? Muitas coisas que vocês inclusive colocaram nos trabalhos específicos, quase todo mundo, né, colocou. Investimento inicial, despesas e receitas, aí entra a parte de CAPEX e OPEX, fluxo de caixa, indicadores econômicos, aí eu coloquei aqui VPL, Payback, taxa interna de retorno, taxa mínima de atratividade, a gente volta para esse assunto aqui com exercício sobre ele na próxima aula, né? Ponto de equilíbrio, método de Monte Carlo, análise de sensibilidade. Só que aqui, nessa fundamentação teórica, entra um ponto bem importante. Tá? Eu já vi, inclusive, quando eu estava fazendo mestrado, eu comecei a fazer isso, né, e meus orientadores eles pediram para eu corrigir. O que é? Quando você está fazendo um trabalho, seja de mestrado, seja um trabalho de conclusão de curso, ou mesmo um artigo, a fundamentação teórica só precisa entrar a fundamentação teórica que faz sentido realmente para o que você vai fazer, o que você vai usar. Então, não faz sentido, por exemplo, você pegar toda a teoria de avaliação econômica de projetos e meio que escrever assim um curso dentro da sua fundamentação teórica. Ou seja, só precisa detalhar o que de fato você vai usar. Vou dar um exemplo. Aqui, por exemplo, vamos lá, você está fazendo alguma coisa e você vai utilizar, você definiu na metodologia que desses indicadores todos aqui, você vai usar como critério somente esse aqui, somente esse, o VPL e o Payback. Tá? Pode falar dos outros? Pode. Tá? É um exemplo só que eu estou dando. Tá? Pode falar dos outros? Pode. Mas esse aqui, se você vai usar este aqui, você detalha um pouco mais. E não tudo. Tá? Então, a fundamentação teórica tem que ser objetiva também, ficar bem sucinto. Tá? Então, vocês não precisam, fazendo um projeto de curso, sair detalhando todas as coisas, porque senão fica um trabalho muito grande. A pessoa pega um trabalho e diz assim, não, tem muita coisa assim, eu quero direto ao assunto, direto ao assunto aí, aonde é que entra? Entra assim, desculpa, eu ia passando, mas tem um ponto aqui bem importante, que hoje em dia vocês devem fazer isso, na minha opinião, em quase todos os trabalhos que precise e que exista num trabalho muito levantamento de dado, tá? No caso de avaliação econômica de projetos, necessariamente uma fundamentação teórica
e algo sobre as ferramentas ligadas à ciência dos dados. Tá? Então, exemplo. As fontes de dados principais sobre aquele tema. Fontes de dados principais sobre aquele tema. Aí explica quais são, né? Os links e tudo. Onde estão os dados, as informações que você sabe que existe e que você vai usar no seu trabalho. Não tudo. Eu coloquei aqui como ferramentas tecnológicas, por exemplo. Tá? Eu tenho sempre falado para vocês, né? Ferramentas, vou botar aqui. Ferramentas tecnológicas. Vou botar aqui, por exemplo. Power BI, Data Studio. Tá? Aí aqui vai entrar eu vou vamos dizer assim, talvez vocês achem que eu vou ser um pouquinho incoerente em relação ao item anterior. Aqui não. Por quê? Assim, avaliação econômica de projetos, tá? Ou estruturas, ou recursos hídricos, ou saneamento, ou construção civil, existe um nível um tipo de conhecimento que já está consolidado, tá? Que não precisa de muitas explicações, porque aquele conhecimento está sedimentado. No entanto, se qualquer um de vocês for colocar em qualquer trabalho de TCC algumas ferramentas tecnológicas mais modernas, tipo Power BI, Data Studio, tem que fazer uma pequena explicação do que é cada coisa. Por quê? Porque tem muita gente de áreas mais tradicionais, como a própria engenharia, medicina, que todo mundo precisa muito de dado, mas pouca gente conhece a ferramenta. Tá? Então, eu fiquei até feliz que tem muitas pessoas, né, que assistiram às minhas aulas de avaliação econômica e estão usando tanto Power BI quanto Data Studio nos trabalhos de conclusão de curso que não estão nem fazendo comigo, com outros professores. Por quê? Porque conheceram a ferramenta. As ferramentas são muito, muito úteis. E no caso de ferramentas novas, vocês devem sempre usar. E aqui vai mais uma dica assim, que eu tenho dado. É muito importante, por exemplo, quando é uma ferramenta nova que você está usando, é muito importante você, de repente, fazer um vídeo. Olha, como é que eu montei? Olha, montei assim, eu montei... Então faz um videozinho, e isso é muito útil, tanto para, de repente, uma videoaula, ou mesmo numa defesa, né? Ainda mais as defesas agora que estão todas, vamos dizer assim, boa parte remota, né? E aí você... Ao invés de você ficar falando, explicando, às vezes um videozinho de 1 minuto explica tudo. Né? É mais algumas imagens, né? Fica mais claro do que até muito, muito texto. Né? Então, esse é o que eu tinha para falar assim, sobre essa parte de fundamentação teórica. E aí na metodologia, aí aqui entra uma parte assim, bem, vamos dizer assim, bem mais técnica de projeto de engenharia. Tá? Então, assim, é bem importante que todos prestem bastante atenção agora no que eu vou falar. Por quê? Quase todos, aí sim, quase todos os projetos de avaliação econômica de projetos segue basicamente esse fluxo. Que, na verdade, esse fluxo é o fluxo que eu tenho definido com os meus alunos de avaliação, que fazem TCC em avaliação econômica de projeto. Vocês vão ver que segue sempre esse mesmo roteiro. Ou seja, o plano de trabalho de cada um de vocês, basicamente, é isso aqui. Aonde é que ficam as diferenças? Dentro de cada item. Tá? Então, muita coisa do que está aqui, por exemplo, já foram colocados nos trabalhos que vocês fizeram. O que é? Quais são as etapas? A primeira coisa, como a gente está fazendo um plano, toda vez que a gente vai fazer um plano de alguma coisa, começa sempre com uma coisa que a gente chama de diagnóstico situacional. Tá? Nós como engenheiros ou como administradores, a gente vai fazer um planejamento, a gente tem que fazer um diagnóstico primeiro. E o que é que o médico faz quando a gente vai no médico? Primeira parte da consulta. Um monte de pergunta. Aquela pergunta é o quê? Um diagnóstico. Pega o diagnóstico, né? Faz um diagnóstico. Se precisar fazer exames, faz os exames. E a partir daí,
ele vai dar a solução para que a gente atinja o objetivo. Num projeto de avaliação econômica de projetos, uma das partes mais importantes é esse diagnóstico situacional. Vou explicar por quê. Então, como tem 4 cursos de engenharia, né, que estão trabalhando nesse sentido, então, um projeto de engenharia civil, eu vou dar um exemplo aqui com um projeto de engenharia civil, que eu acho que a maior parte de vocês aqui é da civil, tá? Então, vamos lá, eu vou entrar aqui. A primeira coisa, tá? Levantamento de informações relacionadas ao projeto básico. Tá? Em geral, toda obra, vamos dizer assim, começa com um projeto arquitetônico. Tá? Um projeto arquitetônico. Ou seja, você não tem nada e você tem uma planta. Eu posso fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica a partir de uma planta de um projeto arquitetônico? Sim. Qual vai ser o problema? A incompletude disso. Por quê? Você vai fazer uma avaliação econômica de um projeto com base em poucas informações. Então, ter isso é fundamental. A mesma coisa vale para todas as outras áreas. A gente tem que começar levantando quais são as informações que eu tenho. E essas informações elas vão ser mais detalhadas à medida até que o projeto vá avançando. Tá? Então, no caso específico de engenharia, eu vou colocar assim, tá? Vou colocar aqui, projeto básico, vamos colocar aqui, um projeto arquitetônico. Vocês podem, inclusive, me ajudar. Arquitetônico aqui. Aqui eu não estou compartilhando com vocês a gente não está no Miro, mas vamos lá. Quais são os projetos complementares, vamos dizer assim, de engenharia? O que é que está faltando aqui? Vocês podem falar. Estrutural, elétrico. Vamos lá. Estrutural, elétrico, hidrossanitário. Sanitário. Tá. O que mais? Tem alguma coisa? Pode ser que tenha, de repente, um projeto de fundações, né? Que pode ser considerado assim, estrutural ali, mas vamos colocar aqui um projeto diferente, porque vai que é uma obra um pouco diferente, mais complicada, a fundação é uma parte cara, pode ser uma parte cara, dependendo do terreno, né? Então aqui. Dependendo da obra tem o de incêndio também. Isso, vamos colocar aqui, incêndio, então, são vários, né? A gente não vai listar todos, a gente não vai listar todos aqui. Tá? A gente não vai listar todos aqui. De repente, por exemplo, pode ser que, se for uma obra, sei lá, um empreendimento dentro de uma reserva ambiental, por exemplo, o que é que tem que ter? Tipo, um projeto que, na verdade, é um relatório, né? Relatório, vou colocar, de impacto ambiental, certo? Aí veja só, à medida que esses projetos vão aparecendo, eu vou tendo uma condição melhor de fazer uma avaliação econômica de projetos mais precisa. Sobretudo porque vai entrando aqui muitos valores ligados a despesas, tipo que aquelas despesas quase que iniciais ali, né, que a gente vai fazer a conta de capex, de equipamento, de material, de que a gente vai precisar fazer com o projeto completo. Então, isso aqui é uma outra informação. Aí aqui tem levantamento dos custos previstos, estimados e executados. Aí aqui eu já entro numa etapa que é o que eu estou me propondo a construir com vocês a partir do momento que eu ensino vocês e estimulo vocês a criarem sempre um dashboard. Tá? Uma avaliação econômica de projetos, ela hoje em dia, ela pode ser, vamos dizer assim, dinâmica. Tá?
Quando a coisa vai acontecendo meio que assim, naturalmente, no marketing digital, a gente usa muito uma terminologia que eu gosto, que é o processo se torna um processo orgânico. Orgânico é o quê? Tipo natural. Então, um dos TCCs que eu estou orientando agora, tá? A gente vai fazer uma análise econômica de projetos, mas a ideia é tentar implantar na empresa uma cultura de sempre fazer uma avaliação econômica de projeto no início do projeto e atualizar isso organicamente. À medida que eu tenho um projeto básico, sim, eu tenho um projeto arquitetônico. Mas chegaram os outros projetos? Chegaram. Tenho mais informação? Tenho. Mais informação. Alimenta o projeto. Tá? Por isso que eu coloquei aqui. E vai alimentando, e vai alimentando. À medida que vai alimentando, a gente vai tendo condições, por exemplo, de ir informando aos investidores, as pessoas que estão ali envolvidas naquele projeto grande, né, como é que está indo. O previsto, cada vez que o projeto vai um pouco mais adiante, você tem uma precisão maior, até que você vai de fato executando. E à medida que você for executando, os valores que estão entrando são os valores corretos ali naquele período. E você vai fazendo uma atualização, né? Por exemplo, a própria taxa de juros, as coisas envolvidas. Você vai tendo uma precisão maior, porque ninguém sabe quanto é que vai estar a taxa de juros daqui a 6 meses. Vai lá que o projeto tem 5 anos. Daqui a 6 meses, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma estimativa e lá na frente você vai atualizar com a taxa que de fato está acontecendo. Então, esse tipo de coisa, né, é muito importante, porque vai aumentando a precisão da análise econômica de projeto que a gente vai fazer. Tá? Evidentemente que eu estou dando um exemplo para engenharia, para um projeto de engenharia civil, mas para um projeto de pontes, viadutos, uma indústria química, um projeto de uma plataforma, esses conceitos todos e essa estrutura toda vale. Tá? Uma outra coisa que assim, eu fui colocando, né, que é muito importante, são os dados. Aonde estão os dados? Porque observe que eu falei somente de projeto até agora. Tem muita informação no projeto? Tem. Mas aonde estão os dados, os detalhes, aonde ficam os detalhes importantes dos projetos ligados a uma obra? A construtora ou a empresa usa algum sistema, tem algum sistema implantado e utilizado pela empresa? Quais são os sistemas que eles têm, que eles usam? Tá? Quais são os softwares? Porque um projeto vai ser feito com a utilização em geral de um software. Aquele software vai gerar dado e informação num determinado formato. Que formato é esse? Eu vou ter acesso a uma coisa organizada, estruturada de um sistema, ou eu vou estar catando coisa em papel, em documento? Como é que é o processo? Como é o que é? Então, por isso que eu coloquei empresa. A empresa precisa estar estruturada com sistema, com tecnologia, porque se não tiver, também tem que fazer a conta, e aí vai ficar um pouco mais difícil o acesso a dado, o acesso à informação. Muita gente, isso é muito comum mesmo, né? Que muita gente usa informação e acha que a informação mais precisa do mundo é a que está na planilha. Tá? Então, quais as planilhas disponíveis e possíveis relacionadas àquele projeto? Então, o cara vai te passar quase sempre uma planilha. E aí, isso numa empresa grande, né? Numa empresa maior, tipo, um sistema atualiza uma planilha, aí cada um fica com uma planilha. Ferrou, né? Cada um com uma planilha. De quem é a planilha que está valendo? Isso é um problema grave, assim. Isso é um problema, na verdade, que tem relação com transformação digital, mas dentro de uma obra, né, isso pode ter muito problema. Se você atualiza um projeto e o projeto que está sendo executado não altera, você tem que fazer a parte de compatibilidade de projetos, isso tudo. Inclusive, né, tem uma parte hoje que é muito falada e muito usada, que é a tecnologia BIM, né? Então, a avaliação econômica de projetos, tá? Casado com sistemas que trabalham utilizando tecnologia BIM,
são decisivos para que você faça uma construção realmente integrada de projeto, não somente uma construção integrada do ponto de vista técnico, operacional, mas que possa subsidiar as pessoas que estão envolvidas na parte econômica e financeira do projeto. Tá? Então, isso é bem importante, tem a ver com tecnologia também, né? Então, tecnologia hoje em dia, assim, tudo que se faz, assim, precisa realmente de muita tecnologia, né? Então, aí a outra pergunta, né? Como podemos fazer a integração entre o dashboard, os sistemas, né? O dashboard aqui tem uma vírgula, não coloquei. O dashboard e os sistemas e as planilhas. Como podemos fazer? Certo? Então, como é que isso vai se dar, né? Dentro da empresa ou dentro daquele projeto. Então, essa organização... Isso assim, aqui tem muita coisa que eu estou passando para vocês, que é coisa de gestão da informação mesmo, né? Gestão da informação. E, basicamente, é esse tipo de projeto que eu trabalho desenvolvendo hoje para a Petrobras, né? É busca de sistematizar e organizar informações de forma que todo mundo vá buscar informações sobre aquele projeto na mesma fonte. Então, extração de informações e complementação, se for o caso. Tá? Aí aqui entra mais uma informação muito importante. O que é? Toda empresa, toda construtora, né, empresa de projeto que tá desenvolvendo, ou que está implantando projetos, ela tem sempre um planejamento físico-financeiro de uma obra que é muito importante para você fazer a avaliação econômica de projetos. Tá? E a atualização dessa avaliação o tempo todo. Tá? Então, isso aqui está em que sistema? Existe. Usa algum sistema de gestão? Aonde é que está? Como é que eu posso integrar a minha avaliação econômica com os sistemas nativos da empresa? Certo? Então, essas coisas, veja que aqui eu saí um pouquinho, né? Eu estruturei a aula de forma que eu estou falando aqui da estruturação de um projeto, mas eu estou detalhando para um projeto ligado à avaliação econômica de projetos. Tá certo? Então eu vou voltando aqui para vocês ficarem na mesma página que eu, né? Eu fechei aqui essa parte, né? E voltando para a metodologia. O próximo passo. Eu tenho todos os dados? Eu tenho. O que é que eu faço agora? Construo um fluxo de caixa. Para quê? Para cálculo dos indicadores, que são as atividades até que a gente começou a fazer a parte de continha mesmo, miúda, na aula passada. Tá? Lá no comecinho do curso, eu mostrei para vocês um fluxo de caixa macro. Nas três últimas aulas, a gente entrou no detalhado e eu vou passar algumas atividades específicas para vocês fazerem conta na mão, ou usando Excel, ou calculando VPL de forma gráfica, assim, como vocês já começaram a fazer. E a lista de exercícios que eu vou passar como trabalho vai ser dentro disso aí. Tá? Aí tem escolha e cálculo dos indicadores, a construção de um dashboard usando Power BI ou outra tecnologia, a análise econômica simplificada do projeto. Veja que aqui tem um roteiro de um trabalho de conclusão de curso. Tá? Aí aqui tem o que? Metodologia. Eu estou na fundamentação teórica. Eu expliquei para vocês como fazer. A metodologia é o como. Como eu vou fazer? Como é o passo a passo. Tá? E eu coloquei, né, tem duas observações importantes aqui. Eu vou botar aqui, observação importante 1, e eu vou colocar aqui, observação importante 2, tá? Que também é um erro, é uma falha recorrente nesses trabalhos. Observação importante 2. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, e assim. Passos da metodologia não são objetivos específicos. Tá? Muito importante, um erro recorrente. Tá? A pessoa pega e coloca assim. Aqui, na introdução, objetivos específicos.
Aí o objetivo geral, vamos colocar assim: fazer a avaliação econômica de econômica de um projeto de um viaduto, por exemplo. Objetivo específico: montar um fluxo de caixa. Não. Isto é metodologia. Tá? Então, é muito comum isso. O que pode entrar como objetivo específico, tá? O que pode entrar como objetivo específico são os resultados obtidos de cada uma das etapas da metodologia. Ok? Aí sim, aí o resultado que você obteve, você construiu alguma coisa, então o objetivo fazer uma avaliação econômica de projetos tipo orgânica, tá? Pode entrar como objetivo específico, porque é resultado da metodologia. Então, isso aqui, muita atenção nessa parte aqui, tá? Que os resultados obtidos de cada uma pode, aí sim, né? Eu vou botar aqui. Sim, podem entrar como objetivo específico. Tem gente que coloca a metodologia. Como objetivos específicos. Aí voltando para cá. Uma outra coisa assim que é bem importante, tá? Em metodologia de projeto, esse tipo de coisa, é o seguinte. É o que eu coloquei aqui, ó. Observação importante 1. Cada etapa da metodologia deve necessariamente ter um input e um output. Tá? Por exemplo, um exemplo aqui, para ser prático aqui, ó. Diagnóstico situacional. Tá? O que é que tem aqui? Vamos colocar assim, ó. Inputs. E aqui, deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Acho que fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu voltar, deixa eu colocar de novo. Inputs. No final da aula eu gero o PDF disso aqui e dou para vocês, tá? Passo para vocês. Aqui. Inputs, tá? O que é que tem de PDF aqui? De inputs aqui? Todos os projetos, planilhas, enfim. Todos os dados estruturados ou não estruturados. Tá? Pode vir coisa organizada, né? O dado estruturado em planilha e tal, mas pode vir coisas numa folha de papel, um bloco de notas físico, tá? É o fim, mas existe. E o que é que eu vou ter aqui como output? Dados estruturados e úteis e necessários ao próximo ou a algum dos passos.
da metodologia. Tá? Uma coisa que é muito comum, aí também tem que ter muito cuidado aqui, é assim. Veja, o que a gente está fazendo aqui agora, tá? A metodologia, ela, em geral, ela é um workflow. Um workflow é o quê? É um fluxo de trabalho que tem uma caixinha que recebe input, que entrega resultado e que o output de uma caixinha vai ser o input para a próxima etapa do processo, para isso aqui, para eu poder, aqui vai ter, eu não vou detalhar isso agora, mas aqui também vai ter input, tá? Aqui vão ter os outputs desse processo em si, né? Os outputs. E assim sucessivamente. O que é que se tem muito cuidado? Tem que ser muito cuidado. Muitas vezes a gente está fazendo um projeto, aí a gente viu num trabalho um fluxograma, um workflow de outro trabalho. Aí pega, tipo assim, copia e cola o workflow de outro trabalho, tá? E diz que vai aplicar ali. Isso é mais perigoso ainda do que pegar a fundamentação teórica. Por quê? A metodologia é o como você vai fazer. Então, todos os passos da metodologia têm que ter uma justificativa para ele ser um passo da metodologia, para ele que ele tenha um input e um output. Porque se você tem que parar para pensar assim, peraí, esse passo aqui, veja, esse passo aqui é para quê? Esse passo aqui é para levantar as informações para a gente construir o fluxo de caixa para calcular os indicadores. Aí a gente faz esse passo aqui para quê? A gente calcula os indicadores. A gente calcula os indicadores com base em quem? Quem é o input daqui? Quem é o input? Quem é o input? O input daqui é o fluxo de caixa. Certo? Então, aqui, dessa etapa, quem é o output dessa etapa? Os indicadores. Cadê aqui? Eita, travou aqui, peraí. Os indicadores calculados. Ah, maravilha. Aqui, qual é o input? Muito provavelmente, o input daqui, todos os dados dos passos anteriores. Né? Anteriores. O que é o output? Infográficos, tabelas, números, enfim. Dados para tomada de decisão. Aí aqui, veja, com todos esses dados, com todas as outras etapas de processo, a gente vai ter aqui também input, output. Tá? O output aqui é o quê? Aqui o input, todas assim, as informações do passo anterior. Output, a decisão sobre investir ou implantar o projeto ou não. Na verdade, não necessariamente é a decisão. Porque se você for consultor e você estiver fazendo a avaliação econômica, você não vai tomar a decisão. Você vai sugerir. Você vai recomendar. Tá? Recomendar. Ou simplesmente informar ao cliente ou empresa
a sua análise. A sua análise, ok? Então, por que eu estou colocando isso tudo aqui? Porque se tiver algum passo da metodologia que não faça sentido, que não tenha input, que não faça sentido, tem que tirar. Certo? Não é para estar lá. É para estar lá. Então, isso tem que ser construído trabalho a trabalho, né? E os resultados, tá? Para terminar, os resultados é o quê? Resultados do diagnóstico situacional, levantamento do cenário, tá? Então, você pode colocar como... Aí, o que é? O resultado de cada uma das etapas pode ou não fazer sentido estar no resultado final. Eu poderia chegar e simplesmente colocar essa análise simplificada do processo como resultado final. Mas eu posso pegar de cada etapa que eu acho que é o mais interessante e recomendado para um trabalho de conclusão de curso ou para um projeto do tipo que vocês fazem dentro da universidade e até mesmo quando vocês estiverem trabalhando para uma empresa, é vocês colocarem o passo a passo qual foi o resultado obtido em cada uma das etapas da metodologia. Certo? Então, isso que está aqui, em geral, veja, voltando aqui, a ordem, vocês lembram que eu falei aqui, a ordem que a gente lê um artigo, né? A ordem que a gente escreve um artigo também não é linear. A gente não começa pelo título e vai fazendo item 2, item 3. Normalmente não é. Normalmente você define um tema, aí você vai implementar, você vai fazer alguma coisa, você vai para a metodologia, vai desenvolver, depois você vai colocar os resultados. E depois disso tudo, você vai escrever, por exemplo, a fundamentação teórica. Por quê? A fundamentação teórica só faz sentido colocar aqui o que de fato foi útil aqui. Certo? Não faz sentido chegar e colocar todas as definições, por exemplo, de avaliação econômica de projetos, já que não usou aqui. Então, é por isso que existe uma sequência, assim que ela não é linear, não começa do primeiro e termina no último. Você vai construindo. Tá? Então, muitas vezes se faz até, por exemplo, o cara fez o trabalho todo, aí começa, bota o gráfico, bota tudo, bota resultado, depois ele faz o passo a passo da metodologia. Então, basicamente é isso aqui. Tá? Então, voltando aqui, enfim, conclusão, tá? A conclusão do trabalho, que é geral, né? E sempre, quando vocês estiverem fazendo um trabalho, seja um trabalho acadêmico, aí isso aqui vale para tudo, seja um trabalho acadêmico, seja um projeto de qualquer coisa, assim, qual é a sugestão que você deixa para a continuidade desse trabalho? E aqui eu faço um alerta, tá? É muito comum nós, o orientador e o orientado, subestimarem a capacidade e subestimarem o tempo. É superestimarem a capacidade e subestimar o tempo. Aí o que acontece? Faz um plano que não é execuível ou que acaba não se tornando execuível. Tá? Não tem problema. Contanto que consiga entregar alguma coisa que seja mínima, necessária para que você tenha a aprovação, por exemplo, do trabalho. E aí, o que é que entra? Por exemplo, aqui em sugestões para trabalhos futuros, entram sugestões que você percebeu ser importante durante o desenvolvimento, e vai entrar também as coisas que você não conseguiu fazer e que havia sido planejada. Isso é muito importante, porque você muitas vezes apresenta um plano, a banca que vai estar na defesa é normalmente a mesma banca do plano, e se você tiver se comprometido a fazer alguma coisa, que normalmente acontece, você às vezes se compromete a fazer alguma coisa que você não vai entregar, mas você apresentou na banca, e você chega lá no final, às vezes, com coisa que você não havia nem prometido entregar, mas que você acabou fazendo. E aí você entrega, mas não pode esquecer de sempre deixar muita recomendação, as recomendações que forem possíveis para trabalho futuro. Tá certo?
Então, aqui basicamente era isso, só para a gente fechar, né, para que eu consiga fechar ainda trabalhando um pouco dentro do contexto da avaliação econômica de projetos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um board ligado a um plano de negócio. Lembra que eu abri isso aqui, né, o plano de negócio, que eu vou mostrar para vocês agora um board da disciplina de empreendedorismo, a última aula que eu dei. Que aqui, na verdade, vai aparecer já que entra essas três coisas aqui, ó. Finanças, projeção de vendas, orçamento de despesa e fluxo de caixa. Então, veja que tem um link completo com uma avaliação econômica de um projeto, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui pegar, só para a gente fechar a aula, né, para que vocês entendam também a importância lá da inovação, do empreendedorismo, dos negócios, né? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, cadê? Deixa eu procurar aqui no board do Miro. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, eu vi que o Hugo deixou uma mensagem aí. Se vocês tiverem dúvida, qualquer observação, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, agregar, coloca aí no chat quando terminar aqui essa explicação, eu vou para o chat responder vocês e comentar as observações que vocês fizeram, tá? Então, deixa eu pegar aqui agora... inovação e empreendedorismo, deixa eu encontrar aqui. Inovação e empreendedorismo. Aqui. Inovação e empreendedorismo, aula, acho que se não me engano foi a última aula, que é a aula 19. Plano de negócio e modelo de negócio. Então imagina agora, vamos dar um tempo nos projetos de engenharia e pensa no projeto de uma empresa. Tá? Eu estou criando uma empresa, eu vou montar um negócio. Aí tem uma parte, isso aqui, ó, isso aqui é o conteúdo, tá? Isso aqui é o conteúdo da última aula. Se vocês forem entrar lá no meu canal do YouTube para assistir a última aula de empreendedorismo, tá aqui, ó. O que é que eu expliquei? Ó, estrutura de um plano de negócio, tá vendo? Eu expliquei para vocês hoje a estrutura praticamente de um TCC. E aqui, sumário executivo, produtos e serviços, mercado-alvo. Aqui eu estou explicando o que é que tem que ter em cada caixinha dentro da estrutura de um plano de negócio. Aí tem, ó, plano de venda, modelo de negócio. Aí veja que tem algumas tabelinhas que eu vou passar para vocês aqui antes da gente terminar, que elas são muito importantes dentro de uma avaliação econômica de projeto. O que é isso aqui? Tá? É uma projeção de vendas. Eu vou indicar para vocês o livro que eu utilizei, essa planilhazinha, deixa eu indicar logo aqui, para não esquecer, ó. Esse livro aqui, se vocês digitarem na Amazon, no Google, ou em qualquer lugar aí, How to Write a Business Plan, vai vir um monte de livro com esse nome, tá? Então, esse livro aí já foi escolhido por mim, eu já fiz um filtro, tá? Ele tem um template e exemplos, são esses templates que eu estou usando, que eu uso muito na matéria, tá? E veja isso aqui, como é legal. Ó, projeção de venda, o que é que você faz? Veja que tem um fluxo de caixa aqui na nossa cara, né? Ó, projeção de venda. No ano 1, como é um ano que está muito próximo do processo, ele recomenda fazer mês a mês. Então, a gente usa normalmente 3 cenários, uma avaliação conservativa, uma análise moderada e uma análise otimista, tá? Aí, para o ano 2, o ano 3 e o ano 4, né, você não vai ter muita precisão, aí você não vai conseguir projetar mês a mês. Aí você divide por trimestre, tá, ou por quadrimestre. Então, aqui é só uma sugestão, gente. Quando vocês estiverem fazendo um projeto, aí vocês vão ter essa sensibilidade de fazer isso, tá? Para fazer projeção. Mas lembra que no fluxo de caixa, a divisão dos períodos, ela é igual, tá? Então, se a gente for tratar essas coisas de forma diferente no fluxo de caixa, não é compatível. Estou colocando só para vocês aqui como se monta um plano de negócio, um planejamento num prazo um pouco maior. E aí, por exemplo, no ano 1, você detalha um pouco mais, aí você coloca, ó, despesas fixas mês a mês, qual é a despesa, qual é o custo, as variáveis, aí aqui você perceba que a gente volta lá para aquele fluxo de caixa, receita, despesa, aí a gente monta um fluxo de caixa como aquele fluxo de caixa que a gente montou no começo, tá? Então veja assim, o meu objetivo, né, com vocês
é mostrar toda a potencialidade, né? Toda a potencialidade do assunto que vocês estão estudando comigo aqui em avaliação econômica de projetos, beleza? Então, nas aulas que eu vou voltar a gravar, né? Vou gravar a aula, pegar a aula passada, a aula que eu vou gravar no sábado, eu vou voltar para as continhas com vocês, para os exercícios, para cálculo do VPL, para o detalhamento, e aí eu vou fazer uma lista de exercício. Mas perceba que a aula de hoje eu voltei para tipo assim, eu vou dar um sobrevoo maior, eu vou aumentar aqui, vou subir aqui no helicóptero, para dar uma visão um pouco mais macro, para a gente voltar para as contas. E eu só fiz isso porque eu senti necessidade de fazer isso depois que eu vi os trabalhos de vocês. Eu acho que tinha faltado alguma coisa e eu acho que essa aula complementa. Beleza, pessoal? Assim, da minha parte aqui eu terminei, né? E deixa eu olhar aqui, então o Hugo falou aqui que foi muito esclarecedor. Então, uma sugestão que eu quero dar para vocês, pessoal, é que eu vou deixar essa aula gravada lá no meu canal do YouTube, e todo mundo que for fazer TCC, todo mundo que se interessar pelo assunto, vocês indicam o vídeo, né, da aula, para que isso aqui já esclarece muita coisa, né, em relação a dúvidas. Tem muita coisa aqui que eu acho que eu tratei hoje que é ligada à metodologia científica lá logo do comecinho. Mas vocês fazem metodologia lá no comecinho e quando chega no final do curso já não lembram mais. Na verdade, no primeiro ano talvez nem entendam qual é o sentido que aquilo faz naquele momento, tá? Então por isso que eu resolvi resgatar aqui hoje com vocês esse processo, tá bom? Só para a gente concluir aqui, né, já que a aula vai ficar gravada, né, se alguém precisar sair pode ficar à vontade aí para sair agora, mas só como essa aula aqui vai ficar gravada agora, eu vou aqui somente voltar naquele projeto que a gente montou, né? Agora sim eu vou falar dos trabalhos finais da disciplina, tá? E aí é a agenda, basicamente, que eu vou tratar com vocês agora nas próximas semanas, tá? Então deixa eu voltar aqui a minha tela e aí o passo a passo, tá? Aí são os meus compromissos aí com vocês, né? O que é que eu vou fazer? Então, eu vou liberar, tá, os enunciados dos trabalhos finais até o dia 28/9, ou seja, até quarta-feira, no mesmo padrão que eu estou liberando o do curso de administração. Então, eu vou liberar o vídeo da aula 7, a nossa última aula, que eu não liberei ainda, eu vou liberar até sábado, tá certo? Dia 11. Eu vou liberar o vídeo dessa aula de hoje, ainda hoje, tá? Vou colocar lá no canal do YouTube. Durante a semana, eu vou liberar a aula 9, que é uma aula já que agrega valor para que vocês possam fazer a lista de exercício do trabalho final. Tá? E a entrega de todos os trabalhos, só para confirmar aqui, né? A entrega de todos os trabalhos finais de vocês, incluindo 1AB, 2AB, reavaliação, até o dia 28/9. Todos os trabalhos devem estar completos nos boards das duplas ou individuais, se for o caso. Ao concluírem os trabalhos, colocar o aviso lá, comentário, professor concluir. Quem for fazendo isso, eu vou corrigindo e vou dando a nota, e já atribuo a nota lá no sistema. Ou seja, não precisa esperar o dia 28/9. Quem quiser terminar um pouco antes para ficar livre, eu vou procurar liberar, sim, vocês o tanto mais rápido seja possível, tá? Lembrando ainda que é necessário compartilhar todas as planilhas, docs, PDFs, dashboards, tudo que vocês fizerem com o meu e-mail, eduardoseton@eduardoseton.com. Além de compartilhar os documentos com o meu e-mail, nos boards tem que estar lá os links para todos os arquivos auxiliares que vocês usaram nos trabalhos, com os links nos boards, para evitar que eu fique procurando coisa em e-mail ou enchendo o saco de vocês pelo WhatsApp ou por qualquer outra mídia. Então, vamos fazer a nossa transformação digital aqui usando o board para tudo. Facilita muito para mim, tipo, entrar lá no board e ver tudo que está lá e dar a nota pelo que está lá, sem ficar procurando ou pedindo coisas a vocês, como eu imagino que essas aulas que a gente tem feito, né, onde fica tudo organizado dentro de um board, fica também muito mais fácil, vocês não ficam procurando onde é que está o conteúdo, porque todo mundo já sabe que o conteúdo está nos boards. Maravilha? Então, pessoal,
por hoje é isso, tá? Por hoje é só. Agradeço a vocês aí a presença e a participação aqui na aula e até a próxima aula, na próxima segunda-feira ou mesmo durante a semana, à medida que eu for liberando o link das aulas para vocês. Valeu? Então, um abraço, pessoal, bom feriado aí e boa noite para todos.